Olá pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação de hoje, tá? Vamos compartilhar a tela aqui, né? Tô aqui com a turma aqui de vocês. Então, né, sejam bem-vindos aí à segunda aula aí, né, da UC de leitura e interpretação de desenho, né? E da turma, né, de técnica eletrotécnica, a 948086. Agora há pouco eu enviei a mensagem para vocês, né? Hoje eu tive uma reunião quinzenal aí com a Célia, né? E daí ela disse que vocês têm um grupo, né? Eu pedi para colocar o meu contato no grupo, para se tiver algum aviso aí de última hora, né? A monitora de vocês agora, nesse exato momento, ela está em Catalão, né? Para um evento. Então, já pedi para. Aí eu já enviei a mensagem da aula de hoje, tá? Fica mais fácil para eu enviar, né? Porque como né, eu estou ministrando nas aulas, é mais fácil eu lembrar, né? Já a monitora, ela tem outras turmas, né? E às vezes no dia, ou se ela estiver num evento, né, fica mais difícil ela lembrar da aula para vocês, tá bom? Então, né, como prometido aí, ó, só lembrar aqui que a primeira aula já foi postada, né? Isso já eu consegui postar ela. Foi entre sábado e domingo, né? Mas já deixei ela postada. Daí já segunda-feira já estava já disponível para vocês, tá? Enviei mensagem na plataforma. É importante vocês entrarem aqui na plataforma para justamente poder vocês mandem mensagem por aqui, por por essa caixa aqui de mensagem. Aí na aula passada a gente falou do fórum. Eu até tinha prometido, né? Já até postei aqui, ó. Postei uma orientação, na verdade foi um resumo, desculpa pessoal, um resumo da aula passada, tá? Aí lembra que o fórum é para você responder essas três perguntas, né? Quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projeto de instalações elétricas, né? Daí eu fiz um comentário aqui, né, das as mais importantes para vocês, né, para fixar. Sobre a segunda pergunta, né, quais os impactos na execução de um projeto de instalações elétricas que tenha sido elaborado com erros, né? Falei isso na aula passada e eu dei algumas ideias aqui para essa segunda pergunta. E a terceira, né, quais as características de um bom profissional técnico e eletrotécnico exigido pelo mundo do trabalho? Também dei uma sugestão aqui para vocês, né? Compilei, né, falando sobre conhecimento técnico, análise, né, dessa capacidade de resolução de problema, habilidade de comunicação é importante, né? Geralmente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem esse estigma, né, de que ele só faz contas complicadas, contas pesadas, porém, né, não tem um bom nível de comunicação, né? E é importante a gente ter até para a gente fazer com que o nosso cliente entenda, né? Obviamente, quando a gente pega um projeto grande, nós precisamos explicar para o cliente por que que tem que comprar aquela máquina, por que aquela máquina precisa de uma manutenção diária, né? Ou às vezes até mensal, ou às vezes até anual, né? Por que que precisa fazer a manutenção, né? Qual que é o funcionamento, então a gente precisa ter essa habilidade aí para explicar, né, para o nosso cliente como que ele deve proceder, tá? Então deixei aqui, né, eu acredito que não seja nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum bicho de sete cabeças postar aqui, né, vocês já estão aqui em leitura e interpretação de desenho, até na aula passada eu falei, é só vocês clicar aqui em responder, escrever a sua resposta aqui, e aí enviar a mensagem para o fórum. Essa daqui, por exemplo, não precisa anexar um arquivo. Então, deixei ela pública aqui, né, para todos verem.
para servir de subsídio, né? E aqui está um resumo da aula, da primeira aula que a gente fez sobre a discussão, né, desses pontos, desses 3 pontos aqui, né, 3 perguntas sobre a importância, né, de elaborar um projeto de instalação elétrica, né, com qualidade necessária. Agora, pessoal, a gente já falou do fórum de discussão, ok? Agora a gente precisa, né? Até eu estava dando uma olhada aqui na aula anterior, né? Eu falei do desenho técnico, né? Foi importante não só fazer essa introdução, né? Falando sobre os elementos de desenho, né? Desenho técnico. Existe o desenho técnico natural, né? Que é o arquitetônico, que a gente faz o projeto elétrico. Porém, também, né? Existe o desenho técnico relacionado à elétrica, né? Por exemplo, às vezes num projeto. Deixa eu pegar numa matéria aqui mais para frente para vocês entenderem aqui, ó. Ó, vou pegar essa subestação aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. É uma subestação de um cliente. Ok, já tá carregada aqui. Então, esse aqui é o projeto elétrico. Nós temos os elementos de desenho técnico. Por exemplo, esse transformador aqui, ó, transformador num poste, né? Pelo jeito aqui é um poste duplo T, né? Aquele postezinho quadrado, né? Aqui a gente tem a vista aérea, né? É como se a gente tivesse aqui de cima do poste, olhando ele do lado de cima aqui, ó, a vista aérea, né? Mais conhecido como vista superior. A gente tem a vista frontal e a vista lateral. Geralmente num projeto elétrico, né, de uma subestação, você mostra esse desenho. Tá vendo que o desenho aqui, ele mostra as conexões aqui, ó, da rede de média tensão, né? Que está vindo, ó, a rede está finalizando aqui, né? Essa rede, ela entra no primário do transformador. Aqui não está mostrando, mas ela sai daqui de trás, aqui, ó. Mostra bem, assim, bem, aparentemente parece que está saindo da mesma saída, né? Mas a gente tem 4 saídas aqui, né? Nós temos a X0, que é o neutro, né? A saída X1, que é a fase a X2 a fase B e a X3 a fase C. E aqui nós temos, né, 3 entradas, né? Que é a entrada da 13.8, né? De H1, H2 e H3. Então, desenho técnico, por exemplo, esse desenho técnico, isso daqui foi aprovado na concessionária na época se não me engano, era do Pará, a Celpa, né? Hoje em dia é Equatorial, né? Equatorial Pará, né? A gente atualmente estamos com a Equatorial Goiás, né? E nessa época aqui, né? A, esses desenhos eles foram tirados da própria norma de distribuição, né? Tem um programa, você pode fazer de 2 jeitos. Ou você pode simplesmente desenhar aqui no AutoCAD, que demanda um bom tempo, ou então você pode simplesmente tirar de uma norma de distribuição. Eu vou pegar uma aqui, ó, que fala de transformador. Pegar essa antiga aqui, ó, que se eu não me engano ainda era quando era Enel, né? Tinha saído lá da Celg, né? Olha os desenhos técnicos que a gente tem aqui, ó. O desenho, ó, um exemplo de entrada aqui, ó. Tudo isso aqui é desenho técnico que eu posso tirar aqui do PDF e colocar no arquivo. Esse é um arquivo de AutoCAD, né? O DWG, né? Com as suas ferramentas aqui de desenho. Eu minimizei ao máximo aqui, né? Porque como eu já tenho um tempo
porque eu sou projetista, né? Hoje em dia ele tá parecendo o Word, ele tem umas abas assim bem gigantescas, tipo essas abas aqui, ó, igualzinho o Word, o Microsoft, né? O Office, né? 300 o 365, né? Atualmente tá, né? Bem semelhante. Daí eu modifiquei aqui o layout, né? Para AutoCAD Classic, né? Para ficar mais fácil para eu projetar, né? Para eu desenhar aqui. Então, esse detalhe foi tirado de uma norma. Eu não tenho mais ela aqui, né? Mas na época, né, a gente estava, o escritório era aqui em Goiânia, na verdade em Aparecida de Goiânia, porém esse projeto era lá do Pará. Então, aí você tem um exemplo aqui, ó, uma entrada de energia, né, aérea, passando do limite do muro aqui, ó, esse aqui é o muro, e aqui é o transformador que vai alimentar a indústria. Temos outros exemplos aqui, ó. Pode ter uma entrada, né, com um poste aqui no meio segurando, ou então, né, sem o poste aqui no meio, tendo um vão aqui até chegar no transformador que fica dentro da propriedade. Temos essa aqui, ó, subestação. Essas duas aqui são subestação ao tempo, né? Uma subestação, eles chamam de singela, ou seja, um único transformador aqui no poste. Já essa subestação aqui é uma subestação, né? Que o transformador ele está numa, eles chamam de subestação ao tempo, né? Ou seja, ela está exposta aqui, né? Nas intempéries, assim como a singela que fica no poste. Mas em vez dela ficar aqui no alto, aqui no poste, né, mais seguro, fica aqui no chão. Por ficar no chão, nós temos o quê? Temos cerca, né, cerca de arame aqui, para evitar que as pessoas adentrem, né? Ah, professor, e se pular? Já e se pular já é contra risco, né? É da pessoa, né? Mas é para evitar mesmo, né? Coloca essa cerca aí, né? Porque o pessoal tem muitos que tentam roubar o transformador, né? Um transformador aqui em cima, imagina ele no chão, né? E é extremamente perigoso. Você não pode chegar simplesmente e meter a mão aqui, porque aqui é o 13,8 nessa bucha aqui de cima. Nós temos vários tipos de desenho. Essa outra aqui é uma subestação abrigada, né? Enquanto essa aqui fica ao ar livre aqui no chão, essa daqui já fica dentro de um espaço, né? Que aí você tem a chamada gaiola de Faraday. E aqui essa cerca também serve como gaiola de Faraday. Aqui a gente está vendo o aterramento, né? Instalado nela. Essa aqui também vai ter o aterramento, só que ela é coberta, ó, né? Aqui no caso o ramal foi subterrâneo. Mas o ramal ele poderia ser aéreo e entrar nessa subestação aqui, do mesmo jeito, né? Ah, beleza, professor. Tem exemplos aqui de medição, ó. Medição de rural, né, por exemplo. Pode ser dentro da cidade, né? Vários tipos, ó. Essa aqui com a caixa com geral, essa daqui com um quadro a mufla com tampa cega, né? Geralmente essas outras aqui é para instrumento, né? Um transformador de corrente, né? Que afere corrente, outro de transformador de potencial, né? Que afere tensão. Você tendo a corrente e você tendo a tensão, você tem a potência elétrica, né? Então todos esses desenhos aqui, ó, mostrando diagrama unifilar, mostrando o desenho em si, né? Serve até para o pessoal da construção. Nós temos aqui, ó, a opção, ó, de transformador monofásico, que é usado bastante na zona rural, né? Ele é monofásico na baixa tensão e nesse caso aqui está bifásico eu falei monofásico na alta tensão, né? Na média tensão, na 13,8 e, e baixa tensão ele tem, apesar dele ter três cabos aqui, ele só tem duas fases, né? Tem a opção mais comum é uma fase aqui, né? Na média tensão, né? A gente fala 13,8, pessoal, mas a tensão por fase da 13,8 é 7.965, mais ou menos, né? Então, tem um cálculo, depois eu mostro esse cálculo para vocês quando a gente já começar lá em instalação predial e projeto elétrico predial, beleza?
Então, aqui para vocês verem esses detalhes aqui, ó, tá vendo, ó? Eu posso pegar esse detalhe e desenhar aqui, só que vai levar tempo, ou eu posso utilizar um programa, né? Eu tenho um programa que eu adquiri ele desde a época que eu trabalhava em escritório, né? Ele foi até um pouquinho caro, mas a vantagem é que eu tenho, se não me falha a memória, 17 licenças. Ele foi, se não me falha a memória, foi uns US$ 170, né? Aí multiplica por 5. Eu sei que ele foi carinho, né? Mas 17 licenças, né? Então tá. E eu atualmente só uso uma, né? Só uso a minha pessoal mesmo. Tem uns diagramas aqui, ó, mostrando que na média tensão é em triângulo, né? Arquitetura, ligação em triângulo, e na baixa tensão é em estrela, né? Mostra aqui o disjuntor geral, o medidor de energia indo para o cliente, né? Indo para a carga elétrica. Então, nessas normas técnicas de distribuição, né? No caso, essa daqui, a NTC 05, né? Vamos lá para a página inicial, só para vocês verem aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição, ou seja, na média tensão. É conhecido como média tensão, a famosa 13,8, né? Geralmente quem recebe energia diretamente no primário, né? Não é que vá usar a energia do primário, né? Você, independente se você é uma residência ou você é uma indústria, você vai usar a baixa tensão, né? Monofásico 220, duas fases 380 e três fases 656, né? Que aí a gente considera nos cálculos sempre 660, tá? Nos programas aí que fazem os cálculos. Então, essa norma aqui é baseada numa norma, né? Na verdade, várias normas, né? Tem norma que mostra o posteamento, né? Tem a NBR, que ela nem é mais utilizada, é a NBR 5433, a 5434, que fala de rede de distribuição. Temos a norma que fala das atuais, né? Por exemplo, deixa eu pegar lá na frente aqui, que com certeza tem projetos do sistema elétrico de potência. Ó, essa NBR 15688, o pessoal utiliza essa norma aqui, né? Ó, redistribuição aérea de energia elétrica, para compilar material, né? Ou seja, esses desenhos aqui, ó, a gente estava na 160, não, essas subestações aqui, ó, esses vários tipos de subestação, né? Começando com a subestação, ó, aqui tá mostrando atrás do transformador, ó. Lembra que eu falei, ó, X0 é o neutro, né? Que é a fase A, fase B, fase C. Em cima dele, que não tá mostrando aqui, é a média tensão, né? Pelo tamanho dessa bucha aqui, é uma rede de 34,5 kV. Vamos ver se é mesmo. Olha, ó, fornecimento é em 34,5 kV. Então, esses desenhos aqui, eles pegam normas como essa daqui, é da ABNT aqui, ó, a 15688, a redistribuição, né, aérea de energia elétrica com condutores nus, né? Então, essa rede aqui, ó, estrutura tipo H, né, que chamam, né? Coloca um transformador de 500 aqui, né, de 500 kV-ampere e coloca em dois postes com essa cruzeta metálica segurando aqui na base, né? Essa aqui é uma ligação subterrânea, isso aqui já é uma outra norma, tá? Se não me falha a memória, é essa daqui, ó. Só ver o nome. Isso. Cabo multiplexado autossustentado. É exatamente essa daqui, ó. Aí tem os cabos cobertos aí, né? Nesse caso, ele é coberto porque ela é subterrânea, vai passar aqui por baixo, né? E essa daqui é essa aqui, ó, de rede nua. Tem a rede compacta, que ela não tá aqui, né? Mas essa aqui, a 15992.
Então, todas as normas de distribuição que a concessionária local fornece, que é essa daqui, ó, chamada NTC 05, eu pego parte do que me interessa de infraestrutura dessa aqui, ó, por exemplo, eu pego dessa aqui. Agora há pouco eu mostrei uma rede compacta num modelo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. É, não, aqui não aparece. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma rede compacta aqui, ó, tá chegando por um cabo nu. Já aqui tá, cabo nu não, desculpa, tá chegando por um cabo coberto, né? Essa aqui, ó. Cabos cobertos fixados por espaçadores aqui, ó. Deixa eu pegar um desenho aqui que tenha. Tá vendo isso aqui, ó? CE3, ó. É exatamente essa rede aqui, ó. CE3 é um fim de linha, ó. E tá vendo? Aí mostrando aqui o jumper aqui, ó. Que aí eu posso ligar num transformador, né? O encabeçamento final da rede, quando ele chega ali num transformador, ou até mesmo no. Por isso que ela chama de rede encabeçamento final, tipo 3, ó. Lá no início que eu mostrei aqui das entradas, ó, os inícios do desenho, ó. Ó, isso aqui é uma rede compacta, ó. A rede que está bem aqui no meio, por exemplo, é essa aqui, ó, CE1, né? Na verdade é CE1A. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, essa aqui, ó, essa de lado aqui, ó. Que ela tem um braço antibalanço segurando aqui. No caso, fica bem aqui, ó. Aqui passa o neutro aqui, o cordoária de terra, né? Aqui em cima. Bem nesse prensa-cabo aqui, ó. Esse cabo passa bem aqui, ó. Isso é uma chapa que aí você aperta esse parafuso bem daqui, ó. Aí ele fecha e passa esse cabo, esse mais do alto aqui, ó. E esses três cabos aqui, ó, um é fase A, outro é fase B e outro é fase C, tá? Então, toda e qualquer norma de distribuição de uma concessionária de energia, né? No caso, essa daqui eu estou mostrando da Enel antes de ser assumido pela Equatorial Goiás. Atualmente, eu não me lembro qual que é o número dessa norma aqui para fornecimento intenção primária, né? Mas não é essa norma mais que está utilizando. Mas muitos dos padrões aqui, eles são padrões universais, então na prática utiliza, mas ela está com outro nome, Equatorial Goiás, e outros critérios, né? E estão inclusive atualizando. Entendi, professor. Mas, entendi. Então a gente viu bastante padrão de desenho técnico aqui, né? Vamos já para a primeira atividade, tá? Lembrando que a gente falou do fórum semana passada aqui. Aqui, ó, só pessoal, só para constar aqui, né? Eu assumi a partir dessa UC aqui, né? A UC de comunicação oral escrita, de eletricidade, foi o professor João. Então eu assumi a partir daqui. Mas aí eu já conversei com a Célia, já fiz até a pastinha aqui, já vou baixar as notas, né? Ver se o professor João postou a comunicação, postou eletricidade, né? Para eu fazer, né, um relatório de notas com até então, né, com as duas e as três. Eu vou colocar um espacinho para eu colocar o de QSMS, que a gente já está chegando nele, né? Dia 29 inicia o QSMS aí, né? Então, já estou gerando, já vou gerar esse relatório geral, né, para justamente para eu, a monitora Letícia e a Célia saber quem que está ok, quem que entregou todas essas tarefas, né? Se não entregou todas, a gente vai saber o porquê para poder te ajudar, né? Poder você finalizar, né, o envio das suas tarefas, né? Finalizar também
Se não tiver, se tiver feito e não enviado, enviar, né? Mas se não tiver feito, fazer e enviar em tempo hábil. Porque esse módulo básico aqui, ó, são essas 4 Cs, o professor deve ter explicado para vocês, né? Comunicação, eletricidade, leitura e desenho técnico que a gente está vendo, e depois que é SMS. Finalizou dia 12/11 aqui, a Célia espera que tudo já esteja corrigido de todas as UCs, os momentos presenciais é, é, postados aqui na plataforma, né? Eu vi que essa turma é diferente, né? Porque vocês já tiveram momento presencial, né? Desde segunda-feira, ó, segunda, terça e quarta, né? Já tiveram 4 momentos presenciais, né? Cada um valendo 13. E dia 21/10, que vai ser na próxima semana, ó, na próxima segunda-feira, né? Já vai ser o momento presencial. Daí 25 vai ser a última aula, né? Deixa eu ver se é a última aula. Isso, vai ser a última aula. Essa aqui é a de hoje, que eu estou gravando agora, do dia 18/10, né? Aí, dia 25 já vai ser a última aula de vocês. E hoje eu dei uma olhada, perguntei para a Célia se estava postada ainda não foi, né? Se eu não me engano, eu não sei se vocês vão para Catalão ou se é em Pires do Rio, né? Que vocês têm essa aula, né? Então, pessoal, envie, entre aqui no fórum de discussão para poder responder aqui e eu fazer a correção quanto antes, tá? É, voltando aqui na nossa matéria aqui, deixa eu criar a pasta atividades, que é as duas últimas, né? Então, situação de aprendizagem. Já vou baixar ela aqui. Vou baixar. Verdade, deixa eu apagar isso aqui e tudo. Eu não. Eu quero ver se eu ainda posto essa aula de vocês ainda hoje, tá? E a folha de atividades da né? Tanto, aí aqui está o arquivo que vocês podem utilizar ele em PowerPoint e em PDF. Daí depende aí que vocês acharem melhor aí. O PDF eu acho melhor, pessoal, porque no PDF vocês podem alterar, né? Tem aluno que faz, imprime a folha e faz nela, mas tem aluno que já faz no arquivo no PDF, abre o PDF em vez de abrir no arquivo e Adobe, né, abre ele no navegador. Qualquer navegador hoje em dia, né, o Chrome, o Edge, né, o Firefox, até esses outros navegadores aqui, ó, esse é o Wolf alguma coisa aqui que eu esqueci o nome, né, Vivaldi, esse aqui o Brave, todos esses navegadores aqui, você consegue abrir um arquivo em PDF nele. Antigamente isso não era possível. Deixa eu extrair aqui, né? Pagar o arquivo compactado. Essa aqui são as folhas, né? Vamos ler juntos aqui foi lá para a pasta de vocês, né? Já foi lá para o final do curso. É porque lá no final a gente tem exemplo de desenho técnico, né? E fica mais fácil a gente estar analisando. Vamos voltar lá. Eu vim para eletricidade e a leitura. Ok. Então, a folha foi esses dois padrões, mas as duas é a mesma coisa, viu? Tanto essa daqui em PDF, ó, vou abrir aqui o PowerPoint para vocês, né? Na verdade, é esse arquivo aqui, ó.
Se vocês olharem lá da lado, é o mesmo arquivinho, né? Diferença é que ele foi printado e colocado aqui, ó. Foi printado e colocado aqui nesse PowerPoint. Tô achando que ele foi até bloqueado aqui. É, foi. Ele tá travado aqui. Então vocês podem fazer nesses dois aqui que dá para fazer. Então só vou usar esse aqui mesmo. Vou até abrir o AutoCAD que eu gerei dele. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nele aqui. Mas vamos ler a situação de aprendizagem aqui, né? Com a tarefa aqui de lado, para a gente entender aqui, né? Então, a construtora Opus, né? Atua em mais de 10 anos no mercado, possui uma ampla rede de parceiros e clientes, presente em diversos segmentos na área de edificação por todo o Brasil. Lembra que eu mostrei lá a NBS 54, acho que 44, se eu não me engano, o padrão de um desenho, né, de um desenho técnico, de uma planta baixa, né, de projetos aí, até mostrei também na própria apostila que vocês têm acesso aí, né, na plataforma, né? Então, ela se envolve, né, a Opus, né, em projetos residenciais, desde os mais simples até os de alto padrão. Também, além de elaborar projetos de estradas, pontes, pórticos, né, entre tantos outros, né, nesse período de crise, a empresa busca estratégias de inovação e tecnologia para reduzir custos, né, sem comprometer a qualidade do seu serviço. Sendo assim, a Opus passou a abranger novos segmentos de atuação, tornando seus projetos viáveis com baixo custo. Ok. Para essa nova fase, a Opus necessita de profissionais qualificados, jovens e com ideias e disposição para contribuir com a empresa. É o famoso, né, para vestir a camisa da empresa, né? Dá para você vestir a camisa da empresa, né? Tem muita gente aí que torce o nariz. Ah, não, você vai vestir a camisa da empresa. Você sempre escuta essa história. Ah, você vai tornar, tem até um meme, né? Ah, não. Se você trabalhar direitinho, né? Se você não faltar nenhum, seu chefe vai conseguir trocar o carro dele. Pode ser que isso ocorra e às vezes ocorre, sim, mas a gente tem que pensar fora da caixa, pessoal, né? Tô dando um aí de Pablo Marçal de coach, né? Mas a gente tem que pensar fora da caixa, né? Você acha que o dono da empresa, será que ele veio de berço de ouro, né? Eu conheço alguns donos de construtora hoje em dia, né? Da Merzian, por exemplo, que eles começaram como eletricista de redes, aquele eletricista que fica lá na rua, né, subindo nos postes, né, fazendo manutenção, plantando poste com guindaste hidráulico, ou seja, ele trabalhava pesado, né, o dono dessa construtora aí. Depois de muito trabalho, né, investindo, fazendo. Tem até aquele canal lá do Primo Pobre, né, fazendo renda extra. Ele conseguiu, né, atingir um patrimônio, né, a esposa dele também, né, é uma pessoa de visão, né, as pessoas que você escolhe aí para conviver aí, né, para você se casar, né, tanto a mulher escolhe o homem para casar, quanto o homem escolhe a mulher aí para casar. Você tem que pensar, né, se essa pessoa é ideal para você. Não só no quesito beleza, pessoal, mas na questão, né, de da pessoa ter uma cabeça. Será que ela tem um objetivo na vida, né? Será que ela estuda, né, tem um objetivo aí de crescimento? Ela economiza dinheiro? Então, tudo isso, pessoal, parece que não, mas envolve, né? Envolve questões aí de, né? Não adianta nada. Você pode ganhar. Eu já conheci alguns médicos aí, né? Meu ex-cunhado mesmo, ele é médico e ele vivia quebrado. Eu, né? Engenheiro, né? Que não ganhava nem vamos dizer assim, acho que nem a metade do que ele ganhava,
Na época, o cara vivia só no vermelho, inclusive eu emprestando dinheiro para ele, né? Para você ver, ganhava muito mais do que eu, né? E vivia sempre duro, mas por quê? Porque gastava mais do que necessitava e por ganhar muito dinheiro, confiava. Às vezes ele fazia plantão para um hospital numa determinada cidade próxima, e aí o prefeito não pagava esse plantão. Às vezes acontecia isso, né? Tomava calote, né? Então, pessoal, a gente tem que sempre pensar, né? É igual aqui, né? Está procurando jovens, né? Pessoas profissionais qualificados, jovens com ideias e disposição para contribuir para a empresa. Então a gente sempre tem que pensar o que que eu fiz hoje que eu posso melhorar. Eu não estou falando só dentro da empresa, não, mas pessoalmente, né? A gente vive, né? É, às vezes a gente acha que o trabalho é uma coisa que oprime, né? Dependendo do trabalho, pode ser que sim, né? Mas o pessoal vive como se tivesse levando chicotada, como se estivesse sendo, né, trabalhando em condições terríveis, né? Muita gente. E daí a pessoa, né, igual hoje é sexta-feira, né? O pessoal pega e fala, sextou, né? Sai correndo, sai doido, parecendo até que estava fazendo uma coisa muito desagradável, né? Então a gente tem que pensar o que que a gente, né, por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente trabalha com o que a gente trabalha? É porque eu gosto ou é o porque eu, como se diz, é o que tinha para hoje? Então a gente tem que pensar nisso. Ah, hoje eu estou trabalhando com o que tem para hoje? Beleza, então o que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso fazer amanhã e depois da manhã? E assim por diante. Tem um livro interessante, se alguém quiser aí, né, começar a ler, chama A Única Coisa. Eu não lembro o nome do autor, mas é só vocês colocarem A Única Coisa. Quem tem aí uma skill no inglês, é só escrever lá The One, né? One de um. Também é o nome desse livro do título original em inglês, né? O que que você pode fazer hoje para você mudar o amanhã, né, um pouco, para que você saia dessa situação em que você se encontra e que você não gosta. Então a gente tem que pensar nisso. Parece bobeira eu estar falando isso aqui agora, pessoal, mas a gente sempre tem que estar pensando, porque senão você vai chegar no final da sua vida aí e vai falar o que que eu fiz, né? Ah, eu não juntei nada, eu não comprei uma casa, né? Então a gente tem que sempre estar pensando como que eu posso otimizar o meu trabalho, otimizar a minha vida, otimizar os meus estudos para eu poder, né? Que sacrifício para eu poder melhorar, né? Que sacrifício que eu estou fazendo hoje, se eu quero um melhor amanhã, que sacrifício que eu estou fazendo hoje para esse melhor vir, beleza? Então, pessoal, aí, em resumo aqui, o que que é essa atividade aqui, ó? Você fazer a leitura, né? Quando fala leitura, não é ler, mas é entender os símbolos aqui, igual eu mostrei na aula passada, né? E interpretação desses elementos, né? De desenho técnico, identificando, nomeando os seus elementos arquitetônicos, em seguida, né? Definir a melhor posição de alguns componentes, como ponto de iluminação, interruptores, tomadas, né? Que compõem essa instalação. Vamos primeiro definir aonde que eu colocaria um interruptor aqui, por exemplo, né? Vamos ver. Deixa eu acionar aqui, mas eu vou diminuir ao máximo para o traço ficar bem fino aqui, ó. Então, ó, eu posso pôr, ó, esse aqui é o símbolo de um interruptor, ó, um S mesmo. Pode ser também esse símbolo aqui, ó, parece um palitinho aqui que a gente viu lá na NBR 5444. Então, ó, o interruptor para eu entrar nesse ambiente aqui, né? Isso aqui é um layout de um escritório. Entrar nesse ambiente e já ligar ele, né? Eu posso pôr esse interruptor aqui, ó, comando A. Aí, obviamente, vai ter uma luminária aqui, né? Então, eu tô chutando aqui, viu, pessoal? É uma luminária, vamos colocar uma luminária aqui, ó. Aí, geralmente, essa luminária, ela tem uma potência aí, né? Por exemplo, 40 watts, né?
ela faz parte de um circuito, aí você coloca o número, circuito um é um circuito que geralmente o pessoal usa para iluminação. E qual é o comando que liga e desliga essa lâmpada? É o comando A, né? É o Azinho que eu desenhei bem aqui. Que local que eu posso pôr uma tomada, por exemplo? Eu posso pôr uma tomada, ó, bem aqui embaixo, né? Na parede aqui, ó, bem embaixo aqui, ó. Posso pôr uma, posso pôr duas, né? Outra aqui, ó. Essa outra tomada que vai alimentar, né? O computador, né? A tela aqui, né? Posso pôr também aqui, ó, um outro interruptor aqui, ó, um interruptor paralelo, né? Um interruptor three-way aqui, ó, para o atendente aqui, já que é né, uma sala, um escritório aqui, né? Um balcão de atendimento, uma sala aqui de espera, né? Tá com cara de sala de espera. Então, a pessoa, os dois que ficam trabalhando aqui, ó, ele pode ligar e desligar essa luminária aqui, ó. Posso pôr um outro interruptor aqui, né? Aí no caso de três, dois deles vai ter que ser three-way. Agora esse daqui ele tem que ser four-way. A fase vai descer nesse aqui, por exemplo, e lá pro pro four-way e depois voltar nesse three-way aqui. O retorno vem para a lâmpada e o neutro também, né? Então vocês colocam ideias aqui, ó. Por que que eu coloquei o interruptor aqui que eu não coloquei aqui? Eu coloquei o interruptor aqui, que vocês estão vendo, ó, esse tracejado, a porta, quando você abrir ela, ó, a maçaneta vai estar aqui, ó. Você fechou ela que abre, o que que sobra livre? O lado da direita, o oposto à folha da porta, ou o lado da esquerda, atrás da folha, né? O lado, né? É na hora que você entrar aqui vira direita, né? É o lado da esquerda que fica oposto ao fechamento aqui, porque senão o interruptor ia ficar atrás da porta, né? Então não é prático. Então, geralmente, ó, por exemplo, essa porta ela abre aqui para trás, né? Eu posso pôr tanto o interruptor para acender a luminária desse banheiro aqui ou aqui, né? Posso colocar uma tomada combinada aqui, ó, com ele também, né? Então, uma das tarefas é vocês marcarem esses pontos aqui para interruptor, né? Para tomada, onde você vai colocar a tomada aqui, né? Por exemplo, você pode pôr tomada bem aqui, ó, para o cliente que chega, que fica esperando aqui. Às vezes ele tem que carregar o celular, carrega aqui, ó, posso pôr ponto de tomada aqui. Então, você só precisa pôr os pontos aqui, né? Aqui, ó, é bom eu colocar uma luminária aqui, ó. Então, uma das teclas, né, ela não será three-way, né? Ela vai ser uma tecla simples, comum, né? Então, vai ser o B. Aí o comando B é que liga e desliga essa lâmpada. Ela ainda continua sendo circuito um e ela tem, por exemplo, sei lá, 9 watts, porque ela é de LED, né? Uma de LED. Qual que é a próxima tarefa? Realizar a leitura, né? A gente está interpretando aqui a planta baixa, né? A leitura do desenho é literalmente você interpretar, saber que isso aqui é uma parede, aqui é uma porta, aqui é uma janela, aqui são os mobiliários, é a disposição dos mobiliários que ficariam aqui, né? Ok. O próximo passo é você entender o que são esses elementos, ó. Aqui tá vendo esse símbolo aqui, ó? Vou até dar uma aumentada aqui. Esse símbolo aqui, ó, ele é um nível. Ele mostra que esse piso aqui, ó, ele tá 5 centímetros ou mais, né, mais alto do que, vamos supor que esse daqui seja, esse outro ambiente seja o nível zero. Aí geralmente o pessoal da arquitetura e da engenharia civil desenha assim, ó. Aí deixa eu ver para que lado que tá. Ah, tá desse lado. Aí faz essa bolinha aqui, divide em quatro.
em 4 quadrantes aqui, né? No primeiro e no terceiro quadrante está pintado aqui. Aí, como ele é o nível zero, zero, falando que ele é o nível zero do solo. Aqui está 5 centímetros a mais, né, do que o zero. Aqui também, ó, eles estão alinhados aqui, né? Aqui sempre esse a mais ou a menos, vamos supor que tivesse um rebaixo nesse piso aqui. Ele estaria 5 centímetros abaixo desse piso. Ah, esse daqui, ó, por exemplo, né, ó, aqui é o nível, né? Aqui é as medidas, né, a área. Aqui é o ambiente. Ambiente que é esse? Salão principal, né? Aqui, por exemplo, ó, é uma janela, ó. Aqui, por exemplo, são as medidas, né, ou cotas, isso aqui, ó, das janelas. Aqui, ó, o ambiente, né, que é o banheiro. Aí você coloca aqui ambiente, nível, né? Metragem ou área, né? Área do banheiro. Então você vai vindo aqui, ó, cotas, né? Cotas, né, da parede. Geralmente a gente coloca cotas, simplesmente é para dizer que isso aqui é a medida. Ó, eu tenho aqui 15 milímetros, né? Ou 15 centímetros aí, por exemplo, né? Darei 15 centímetros aqui do muro, né? É, do, dessa parede aqui, ó, interna. Aqui eu tenho 3,20 m, né? Aí que a gente consegue o valor da área, né? Os 3,20 m olhando aqui a cota aqui, ó, vai dar um pouco menos aqui. Eu tenho que compensar, eu tenho que tirar aqui esses 15 aqui, ó. Então daria quase 5,20 m, né? Daria a 1,80 m menos esse 15 aqui, né? Daria em 65, né? Então 3,20 por um e 65 mesmo. Aí daria os 5,20 m, né? Então, do mesmo jeito aqui, ó, porta, que é uma porta, ó. Então, você vai reconhecer nesse ambiente aqui todos esses elementos aqui, tá? Aí, para a gente não, vamos dizer assim, atrasar aqui, ó, eu peguei, né? Peguei o desenho aqui, ó, e dei até umas ideias, ó, coloquei interruptor, coloquei duas lâmpadas aqui, coloquei tomada desse lado aqui, né? Coloquei duas tomadas para cá, uma para cá, um interruptor que liga e desliga bem aqui. Coloquei básico aqui, viu? Mas eu poderia pensar mais. Aí no banheiro eu nem fiz porque eu fiquei com medo de encher esse desenho demais, tá? Aí tá vendo? Ó, indicação de corte que eu mostrei na aula passada. Aí cotas, escala, né? Janelas, porta aqui. Aí eu peguei e digitei aqui, ó, para ficar melhor, né? Vocês estão vendo que o desenho, eu fazia à mão aqui, né? Mesmo utilizando aqui essa mesa digitalizadora, né? Como eu não tenho referência, eu fico escrevendo aqui e aí aparece na tela, né? Dá um certo delay, não fica perfeito. Aí por isso que eu fiz o exemplo para vocês verem aqui, ó. Aqui tá a elevação, né? Aqui foi porque que eu segui o roteiro, mas aqui você coloca aqui nível. Nível também é um nome aceitável. Portas,
Isso aqui, ó, 70 por 2,10, né? As dimensões da porta. Aqui, ó, esses números aqui, ó, dimensão. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dimensão da janela aqui, ó. Cotas novamente. Eu não coloquei específico. Aos únicos que eu coloquei que é uma cota, vamos dizer assim, que eu troquei por dimensão, foi o da janela. Os outros eu coloquei genérico aqui, ó, mostrando que daqui, onde fica dessa pontinha da porta aqui, ó, do lado interno aqui, ó, até chegar na parede interna aqui, ó, deu 7,95 metros aqui de medida. Então a tarefa é essa, você planejar onde eu coloco interruptor, onde eu colocaria lâmpadas aqui, né? Tomadas diversas aqui, ó. Por que que eu concentrei tomadas aqui? Porque eu tenho um computador da recepção aqui, né? Então é isso, tá, pessoal? Pra vocês fazerem na atividade um. Na atividade um. Aí na próxima semana, no dia 25, já vamos falar sobre a atividade 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Ah, e caso vocês estejam fazendo aí na. Deixa eu abrir aqui novamente. Tem aluno que faz aproveita. Isso aqui eu abri no navegador, tá? No Edge, né? Aí você pega, faz sua tarefa aqui, né? Coloca aqui nível, né? Tem gente que faz assim, ó. Eu já vi aluno diz que fez no mouse, né? E a letra saiu boa, né? Faz. Aí você não fecha o arquivo e manda, não, porque se você tem que salvar, viu? Para aparecer nível aqui de novo, ó, eu não posso simplesmente fechar. Eu tenho que vir aqui, ó, salvar. Vou fechar ele, ó. Agora eu vou abrir novamente, vocês vão ver que o nível ainda vai estar escrito lá, ó. Só se eu vier aqui, colocar a ferramenta de apagar, eu consigo apagar ele, ó. Outros elementos até que eu não consigo apagar, ó. Mas esse daqui do que eu desenhei anteriormente, eu consigo, tá? E do mesmo jeito, ó, se eu fechar ele de novo, ó, ele até pergunta, sair, tá vendo? Ó, ele voltou a ficar igualzinho quando ele foi salvo. Então, se eu fizer alguma alteração, salva e só depois que fecha, viu? Que já aconteceu, do aluno me mandar a tarefa, eu falo, ai, você não fez a tarefa. Aí o aluno, ai, tirei zero, professor, por quê? Ai, você não fez a tarefa, mas eu fiz, aí eu já, como eu já tô ciente disso, né? Por isso que eu já aviso antes, né? Aí eu, ai, o que que você fez? E como é que você salvou? Uai, e tem que salvar? Aí que eu entendi que realmente ele tinha feito e não, e foi por uma infelicidade, ele não salvou. Então sempre salva, ó. Fez aqui, escreveu, clica aqui em salvar, né? Eu aconselho até vocês a abrir pelo navegador, ou pelo Firefox, ou pelo Chrome aqui, né? Abram esses exercícios pelo navegador, tá bom? Porque senão porque fica bem mais fácil, que no navegador, né, você tem essas ferramentas aqui, né, de independente se você tem mesa digitalizadora ou não o Office, né, o Word 360, o PowerPoint, ele só aparece para mim ferramenta de desenho, né, desenho à mão livre, porque eu conecto, né, o meu computador sempre, seja aqui, seja o meu pessoal, sempre eu utilizo a mesa digitalizadora. Aí toda vez que o Word, né, outros aplicativos, o Excel também, né, eles reconhecem uma mesa digitalizadora, ou você usa um tablet ou um computador que tem touch, né? Eu tenho um que tem touch, também aparece essas ferramentas nele lá para você poder fazer, né, a tarefa aí com experiência melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui, vou parar a gravação. Olá, Michel, Kleiber, Gustavo. Eu acho que não estava. Deixa eu abrir aqui. Ó, o microfone de vocês estava travado. Vocês devem ter tentado falar comigo. Olá, Michel, Kleiber, Gustavo. Agora está aberto o microfone, viu? Eu não percebi que estava. Beleza?
Então, pessoal, vai ficar disponível. Eu vou ver se ainda hoje eu consigo já postar essa aula, né, para a segunda aula, né? Lembrando que a primeira já está lá, já está aqui na plataforma, né, em vídeo aulas, né? E daí, aí hoje eu vou ver se eu ainda consigo postar ela ainda hoje à noite, tá bom? Vai ficar disponível para vocês. Então, vou parar aqui o compartilhamento, vou parar a gravação. Fiquem com Deus, pessoal, e até nossa próxima webinar.